Olhem essa ideia criativa, versátil que eu fiz com gesso. Vem ver como eu fiz? Eu sou a Denise e este é o meu canal, Do Lar ao Altar, criando com propósito. Sirvam uns aos outros com dons que receberam. 1 Pedro 4:10. Sejam muito bem-vindas. Eu escolhi uma embalagem de bolo, aqueles de padaria, sabe? Separei ele, peguei papelão, eu fiz na medida de 2,5 cm e molhei apenas de um lado para a gente retirar esse papel. Quando a gente molha, ele fica mais fácil para retirada. Então, eu molhei todos os papéis que eu iria usar, os papelão, né, na verdade. E utilizei também um papelão maior, 4,5 centímetros por 20. Molhei também apenas de um lado e comecei a retirar esse papel. Depois de tudo retirado, eu vim colando naquele pratinho do bolo, só que do lado ao contrário, no lado de baixo, porque eu queria que ele ficasse como um prato mesmo. Então, na hora de desenformar, a peça ela vai ficar com essa parte assim para cima, não vai ficar para baixo. Vocês vão entender na hora que for de desenformar. Então, fique comigo, ligadinha aí até o final para você ver como que vai ficar esse resultado aí incrível. Já aproveita, se inscreve no canal, deixe seu like e, se puder, compartilha aí com uma amiga que gosta também de artesanato, gosta dessas coisas. E aí, depois eu peguei aquela outra peça de papelão que a gente cortou um pouquinho maior e eu fui colando em círculo e também coloquei uma outra camada para poder ficar um pouquinho mais firme, porque só uma camada eu acredito que não iria segurar pelo que eu pensei em fazer. Então, eu passei aí para deixar bem reforçado e aquelas, como que eu posso falar? As veinhas, eu deixei ela pro lado de dentro, assim como eu coloquei no prato também. Colei ali no papelão para poder criar um fundo ali para a gente poder aplicar o gesso. E em volta eu coloquei a cola quente para não ter vazamento, para não vazar nada de gesso, tá? Fiz isso também na peça do prato, na forminha, na verdade, né? E aí, depois de tudo feito, eu virei o prato e colei umas camadas de papelão, porque na hora que eu colocar o gesso, para ele não afundar. Tudo certinho, tudo colado, preparei o gesso, eu sempre coloco ali a água no potinho e venho acrescentando o gesso até não ter espaço mais para água. Depois eu mexi e aí eu coloquei na parte do prato só a metade, porque aí depois nós vamos colar a outra peça. Então, assim, pra mim, eu acho que fica mais fácil. E preenchi também naquele outro molde que nós fizemos. Depois de tudo seco, é só desenformar. E depois de tudo retirado, ficou assim. Aí eu vou pegar ele, eu dei uma lixadinha e coloquei ali no central e acrescentei mais gesso para poder grudar ele ali no meio. E aí depois é só deixar secar novamente. Depois que secou, eu peguei um papelão, fiz um círculo, cortei no meio e aí eu ajuntei ali uma parte para poder dar uma inclinada. Colei com durex mesmo. Aí eu fui colocando aos pouquinhos para não correr o risco de vazar. Fui colocando, espera um pouquinho, espalhei ali com o dedo, até poder conseguir completar essa caixinha aí todinha.
E depois de tudo preenchido, é só esperar secar pra gente vir com um novo processo. Tudo seco, vim retirando ali o papelão, nessa parte com muito cuidado para não quebrar. Tirei a parte de baixo também do prato, sempre com muito cuidado, porque é uma peça de gesso, né? E o gesso ele tem facilidade em quebrar. E aí depois de tudo retirado, essa parte aqui do prato ficou mais fácil para retirar. E aí eu vim lixando ali, ó, aquelas veiguinhas, não sei como falar, não sei que nome utilizar para essa parte. Então eu vim lixando, cortava a lixa, dobrava ela no meio, então eu fui lixando. Achei assim mais fácil até mesmo para terminar de retirar todo o papelão. Dei uma lixadinha ali na parte de cima também, para poder tirar todas as imperfeições e ficar um pouquinho mais retinho. E depois de tudo lixado, eu vim passando o pincel para poder retirar todo o resíduo e utilizei esse guardanapo. Eu achei ele muito fofo, então eu vou usar ele aqui em cima. Eu retirei as duas camadas que vem no papelão, essa primeira camada aí, a gente retira e sempre fica uma outra camada. Eu vou deixar ele mais fininho ainda, pra gente poder colar ali no prato feito de gesso. Eu diluí um pouco de cola com um pouquinho de água, apliquei em toda a peça e depois eu vim com guardanapo por cima. Eu passei a cola ali também naqueles veinhos. Coloquei o guardanapo, peguei uma sacolinha, coloquei ali por cima e vim passando o papel em toda a parte. Naquelas partinhas da laterais, que é do papelão, eu fui passando o pincel bem fininho e bem macio, para não correr o risco de rasgar esse guardanapo, porque, lembrando, foi retirado duas peças. E então, eu fui fazendo todo esse processo em todo o prato. E também fui acrescentando a cola por cima, porque tinha lugares assim que a cola não ficou bem passada. Aí foi só retirar todo o excesso do guardanapo. E aí, gente, depois de tudo retiradinho, que eu retirei esse excesso, eu passei na parte de baixo também. Peguei aquele restinho, né, do guardanapo que sobrou, que a gente retirou ali de cima, e fui colocando aos pouquinhos, porque não tinha muito ali uma posição pra gente pegar a peça, então eu tive que ir fazendo aos poucos, mas com o mesmo cuidado e atenção, igual eu fiz na parte lateral ali do prato. Eu fui passando a cola e vindo também com um pincel fininho e macio. Depois, eu acrescentei ali nos cantinhos uma tinta de cor de ouro para poder dar um charme. Ali, o prato já estava assim lindo, mas eu queria dar um toque mais envelhecido, como se fosse uma peça mais antiga. Então, eu apliquei ali a cor de ouro em toda a volta desse trabalho, tanto na parte de cima como na parte de baixo também, e naquele, como que eu posso falar, no pezinho também. O pezinho eu coloquei bem na lateral também, assim como eu coloquei na parte de cima, e eu coloquei nessa parte do meio do prato. Depois de tudo seco, eu acrescentei ali o verniz para poder ficar bem protegida essa peça, porque é um guardanapo, é gesso, então precisa ser protegido. Então, é só seguir essa dica aí para dar tudo certo. E esse foi o resultado final aí da nossa peça
de gesso. Eu apliquei a tinta dourada tanto no meio, em cima e aqui embaixo. E essa peça, gente, eu fiz exclusivamente para uma função, mas você pode usar para várias. Eu vou utilizar também a tampa que veio no bolo, para poder cobrir os alimentos. Usei essa pérola para colar aqui, para ficar em forma de puxador. Eu usei cola quente e coloquei o furinho para baixo e um furinho para cima. Coloquei bem ali centralizado, até inclinei para mim poder ver bem o meio certinho. E nesse buraquinho eu coloquei uma meia pérola. Ela já vem com uma cola, mas para ficar bem fixo, eu usei a cola quente também. Porque como eu vou usar com alimentos, essas coisas, então vou lavar, então eu achei melhor colocar a cola quente também para ficar bem fixo. E colei também as meias pérolas na lateral ali do potinho, né, dessa tampa que veio junto com o bolo. E colei também com a cola quente. Mesmo essas meias pérolas, ela tendo uma cola, como eu vou estar sempre lavando esse pote, então eu preferi colar com a cola quente também, para ficar tudo bem fixo no seu devido lugar e não correr o risco de soltar. Mas se você não for usar uma peça assim para ficar lavando direto, então não tem necessidade. É só você usar essa meia pérola com a própria cola que ela vem, tá bom? E colei também na parte de cima, aí bem nos cantinhos, para poder dar um charme assim mais que especial. Mas depois eu achei que foi muita informação. Então fica a dica aí para você. E depois de tudo colado, eu colei ali em volta daquela pérola que nós usamos como puxador. E a peça ficou assim depois de pronta. E olhem só o resultado final. Gente, eu amei essa estampa. Eu amei o jeito que ficou. Eu pedi até pro ChatGPT criar algumas fotos com pedaços de queijo, com pedaços de bolo, para a gente ter uma noção do que dá para ser feito. Mas como ela é uma peça de gesso, eu vou utilizar um prato transparente para não sujar a peça. E aí, me conta aí se você gostou desse resultado também. Já aproveita aí, gente, se inscreva, compartilha, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você usaria uma peça assim como ela foi feita. Serve para várias funções, dá até para você usar apenas como um prato, colocar também ali na sua penteadeira com algumas joias e vai ficar super lindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.